Olá pessoal, sou o professor Israel Moreira, professor de Biologia do Peso 3, tá? Seguindo aqui as nossas aulas, continuando a falar de reino vegetal, tá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre reprodução, mas agora especificamente sobre o grupo das briófitas, tá? Lembre que eu já expliquei a reprodução por metagênese no vídeo anterior. Quem quiser ver, dá uma olhadinha, vai ser bem importante para poder entender esse e os próximos vídeos que eu vou falar, certo? Olha só, pessoal, então analisando o esqueminha aqui, o que a gente tem na nossa reprodução do grupo das briófitas, tá, pessoal? Primeiro, vou falar bastante nomezinho para vocês, tá? Agora a gente começa a entrar naquela parte de botânica que tem muita nomenclatura, tá? Os nomes são todos em gregos, né? Então é difícil de entender mesmo, mas eu vou explicando para vocês conforme eu vou falando, tá? Olha só, pessoal, esse esqueminha aqui, ele está mostrando para nós, então, uma briófita. Lembrem que eu vou falar para vocês do musgo, que é o exemplo de briófita, é o modelo que vai cair para vocês na prova, tá? Olha só, pessoal, quando a gente está olhando o musgo, então, com certeza vocês já viram um musgo por aí. Ele forma como se fosse um tapetinho verdinho, geralmente fica grudado nas rochas, em lugares bastante úmidos, coisa e tal. Lembre o seguinte, pessoal, quando a gente está analisando aquele musgo, se vocês já analisaram de perto um musgo desses, vocês vão ver que ele forma como se fosse esse tapetinho verde e ele tem umas hastezinhas que se projetam em cima ali, como se fossem umas anteninhas, né, dentro desse musgo, tá? O que é aquilo ali que a gente está vendo? Quando eu estou analisando o musgo e eu estou vendo aquele tapetinho verde, eu estou vendo na realidade o gametófito, que é a geração que vai produzir gametas, tá? Aquelas hastezinhas que a gente está vendo ali em cima do musgo, aquilo ali é o esporófito, que é a geração que vai produzir esporos. Lembra que eu já expliquei isso no vídeo anterior, né? Quem quiser dar uma olhadinha, vai lá no anterior, dá uma olhadinha e depois volta aqui, tá? Olha só, lembrem disso então, pessoal. Esse esporófito, ele é o cara que vai produzir esporos, mas se vocês olharem o musgo, vocês vão ver que não é todas as plantinhas que têm o esporófito, tá? Por que não? Porque como eu já disse para vocês, o esporófito nas briófitas, ele é a geração transitória. Então, se tu tá olhando um musgo e tu tem unicamente a partezinha de baixo e tu não tem o esporófito, é porque esse esporófito ainda não nasceu, ou ele já nasceu, já produziu o que tinha que produzir e já morreu. Já completou o ciclo de vida dele ali, tá? O que eu quero então que vocês lembrem aqui? Basicamente eu tenho aqui duas plantinhas, o meu gametófito, botei aqui o gametófito feminino e o gametófito masculino. Na realidade, nas briófitas, o gametófito ele é hermafrodita, ele possui os dois sexos, tá? Mas ele não pode fazer autofecundação. Então, mesmo ele sendo hermafrodita, tendo os dois sexos, eu preciso de no mínimo duas plantas para que a reprodução aconteça, tá? Então, olha só. Tem o meu gametófito feminino aqui e tem o meu gametófito masculino, tá? O meu gametófito feminino, como eu falei para vocês, ele vai ser responsável pela produção do gameta feminino, tá? Esse gameta feminino, ele tem um nome aqui na reino vegetal, nós vamos chamar esse gameta feminino de oosfera, tá? Então a minha oosfera é o gameta feminino produzido pelo gametófito, tá? Por sua vez, pessoal, sempre importante lembrar, se tu produz gameta, tu tem que ter um órgão para produzir gameta, certo? Por exemplo, nós animais, nós produzimos gameta e nós temos órgãos para produzir isso, tá? Se tu pensa, por exemplo, no sexo feminino, o órgão que produz o gameta feminino é o ovário, tá? Aqui nos vegetais, eu também vou ter órgãos que vão produzir os gametas, tá? Esses órgãos, eu posso chamar eles genericamente de gametângio, tá? Anjo posso traduzir como órgão e gameta, gameta, né? Então, gametângio é o órgão que produz gameta. Bom, gametângio é um nome genérico, eu posso chamar tudo de gametângio, mas eu posso ser um pouquinho mais específico, tá? Então, por exemplo, o gametângio feminino, que é o órgão que produz o gameta feminino, é chamado de arquegônio, tá? Poderia dizer que o arquegônio ele é um análogo do ovário, né? O ovário produz o gameta nos animais, enquanto que o arquegônio produz o gameta nos vegetais, certo? Por sua vez, eu tenho aqui o meu gametófito que está produzindo as estruturas masculinas, tá? Da mesma forma, eu tenho que ter o gameta masculino. Aqui nós vamos chamar o gameta masculino de anterozoide, tá?
Zoide lembra talvez um pouquinho espermatozoide, né? Exatamente porque o anterozoide, ele é um gameta flagelado também, assim como o espermatozoide. Então, espermatozoide, anterozoide, né? Todos eles saem andando aí, tá? Por sua vez, o anterozoide, ele tem que ser produzido em algum lugar, tá? Onde que ele vai ser produzido? No gametângio masculino, tá? Esse gametângio masculino, por sua vez, também tem um nomezinho, que aqui nós vamos chamar de anterídeo, tá? Então, lembre que anterídeo é o órgão que produz os gametas masculinos, ou gametângio, tá? Arquegônio é o órgão que produz os gametas femininos, o gametângio feminino, tá? Olha só, pessoal, então eu tenho as minhas duas plantas, eu tenho aqui a minha planta que está produzindo as estruturas masculinas e eu tenho a planta que está produzindo as estruturas femininas, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Uma vez eu tendo produzido o anterozoide, o gameta masculino, vai ter que acontecer a fecundação, tá? Como que vai acontecer isso? O meu anterozoide, ele é um gameta flagelado, tá? Se ele é um gameta flagelado, ele precisa nadar. Então percebam que para que a reprodução de briófitas aconteça, eu preciso de água no meu ambiente. Eu preciso que esses seres vivam num ambiente úmido para que, tendo água, o meu anterozoide possa sair nadando do gametófito masculino e encontrar o gametófito feminino, tá? Encontrando o gametófito feminino, ele vai entrar dentro do arquegônio, que lá dentro do arquegônio é onde está o gameta feminino, o oosfera. Então esse anterozoide ele vai sair nadando, ele vai entrar dentro do arquegônio e quando ele entrar dentro do arquegônio vai acontecer a fecundação. O gameta masculino anterozoide vai se juntar com o gameta feminino oosfera, formando o embrião, tá? O que vai ser esse embrião? O meu esporófito. Esse embrião ele vai surgir aqui dentro do arquegônio, ele vai crescer, aumentar de tamanho e vai se tornar essa hastezinha que eu encontro em cima da briófita, tá? Meu esporófito, por sua vez, vai cumprir a função da vida dele, que é produzir esporos. Esses esporos vão ser liberados no ambiente e vão cair no chão. Caindo no chão, eles vão germinar, originando novos gametófitos e o ciclo vai continuar, tá? O que é importante a gente lembrar aqui, pessoal? Briófitas é um grupo que vive sempre em regiões úmidas, tá? Por que regiões úmidas? Porque briófita não se reproduz se não tiver água. Isso é uma característica importante do grupo, tá? Por isso que a gente vai dizer que briófitas é um grupo dependente da água ainda, tá? Ele até pode viver fora d'água, mas tem que viver num lugar úmido para que a reprodução aconteça. Caso contrário, não vai ter reprodução, tá? Já vi várias provas cobrarem briófitas e relacionarem, fazer uma comparação, na realidade, de briófitas com o grupo dos anfíbios lá dentro dos animais, né? Na realidade, são grupos muito parecidos, são os primeiros grupos que estão dominando o ambiente terrestre. Assim como briófitas precisa da água para reprodução, anfíbios também. Por isso que a gente sempre vai ver, tanto briófitas quanto anfíbios, sempre vivendo próximo de corpos d'água, lugares úmidos, porque os dois ainda são dependentes dessa água para reprodução. Depois a gente vai perceber que conforme esses vegetais vão evoluindo, se modificando, essa dependência da água vai ficar cada vez menor, até que o grupo das angiospermas vai ser totalmente livre da água para reprodução, tá? Mas briófitas ainda é um grupo dependente, tá? Só para finalizar, pessoal, lembrem daquilo, tá? Que eu já falei no vídeo anterior, relembrando, quem não viu o vídeo, veja, tá? Gametófito é a geração haploide, né? Anterozoide também é haploide, certo? Oosfera haploide, gametófito também é haploide. A mesma coisa para os esporos, também é haploide. Metade do material genético, tá? Quem que é o grupo diploide? O esporófito, tá? O esporófito aqui é o grupo que possui todo o material genético da espécie, certo? Olha só, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Lembrem que o grupo das briófitas ele é aquele grupo que a gente consegue visualizar com mais facilidade, digamos assim, a reprodução por metagênese, porque a gente consegue ver
que está bem separado, né? O gametófito, o esporófito, a gente consegue ver aquele esqueminha da metagênese. Como eu falei para vocês, nos outros grupos, angiospermas, gimnospermas, vai ficar um pouquinho mais difícil de visualizar essa metagênese, mas ela vai estar lá, tá? Assim como ela está nas briófitas, está em pteridófitas e nos outros grupos então, certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, isso nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo, certo? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.